Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Harima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru, Hakshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Harima, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Harima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, alegria estar com vocês novamente para mais um vídeo da série Respondendo Questões. Os vídeos que são postados normalmente às segundas e quartas-feiras nesse canal, não é? E que servem aqui como uma plataforma de interação com os amigos. Vocês comentam vídeos como esse, as postagens que faço por escrito, que distribuo no Facebook, entre os meus amigos no WhatsApp, e as conversas que tenho também pelo Message, as pessoas que enviam e-mail para marcelowallacepaiva@gmail.com, né? E essas interações aqui se transformam nessas perguntas formuladas, e eu acho sempre muito positivo, estabelece esse vínculo constante e mantém, né, essa melhor interação, né? Sempre digo que o ponto, né, fundamental aqui para que essa conversa flua é o respeito mútuo. Então, quando nós nos respeitamos, podemos divergir, mas vamos sempre nos beneficiar desta boa associação. Estamos falando a respeito do Senhor, estamos falando a respeito de Deus, nossas buscas espirituais, e ainda que sejamos pessoas sem grandes méritos, pessoas insignificantes, por estarmos levando nossa mente a Deus, estamos fazendo isso de modo humilde, de modo sereno e de modo a manter bem-querença um pelos outros. Eu acredito que seja uma experiência muito positiva, uma maneira boa de utilizarmos o nosso tempo, não é? Uma associação que tende a ser sática pela graça do bendito Senhor. Tá bom, meus amigos? Então vamos às questões de hoje. A primeira delas é a seguinte: Marcelo, qual a opinião do senhor a respeito de São Nicolau Velimirovich, às vezes referido como Novo Crisóstomo? Estou lendo o livro dele, Prayers by the Lake. Por enquanto estou achando valioso, e ele mostra uma visão positiva em relação às religiões orientais. Contudo, vejo que ele é uma figura bastante controversa, especialmente devido ao seu posicionamento político. Muito bem. Este santo, São Nikolai Velimirovich, é também conhecido como São Nicolau, São Nicolai, São Nicolau, Nicolas, mas São Nicolau, né? Aqui em português, São Nicolau de Zica, ou São Nicolau de Ohrid. É um bispo, foi um bispo da Igreja Ortodoxa da Sérvia e foi um santo do século XX e um dos santos daqueles assim que é reconhecida a sua santidade muito com pouco intervalo de tempo desde a sua morte. Então é um santo, santo da Igreja da Sérvia, muito importante, sobretudo pela divulgação da devoção a São Savas, né, o grande iluminador dos sérvios. E ele foi considerado assim um grande teólogo, né, da Igreja da Sérvia, um grande baluarte do cristianismo ortodoxo naquele país, muito respeitado, assim. E uma figura recente, não é? Então esse amigo diz que conheceu, né, o trabalho de São Nicolau de Zica, São Nicolau de Ohrid, a partir desse livro, né, Prayers by the Lake, Orações do Lago, né, que é em Ohrid, né, a sua diocese, na qual ele faz uma série de reflexões a respeito de vida espiritual e de fato faz menções muito positivas a respeito de
de personalidades sagradas de outras religiões, dentre as quais Zoroastro, Sri Krishna, o Senhor Buda, né? Acho que mais outros, mas esses com certeza, a qual ele trata eles como profetas e trata da considerar o quanto Deus se manifestou através deles. Ele não reconhece Krishna como Deus, não reconhece Buda como Avatar, não fala de Zoroastro, mas fala de todos eles assim como manifestações de uma graça de Deus para os seus povos. E isso é absolutamente extraordinário se considerar qualquer cristão dizendo. Porque os cristãos, de modo geral, têm uma perspectiva muito exclusivista, né? É o cristianismo apenas. E muitas vezes apenas a própria igreja da qual o sujeito faz parte. Né? Então, quando isso se amplia para outras religiões, outras personalidades, se reconhece o aspecto sagrado de grande valor espiritual em outras personalidades, isso é muito raro. E isso é muito destacado, assim, né? Devemos meditar sobre isso como uma coisa realmente especial. Quando é a respeito, então, da Igreja Ortodoxa, isso é ainda mais incrível, porque os ortodoxos são muito, muito, muito exclusivistas. Inclusive a respeito do cristianismo mesmo, né? É difícil você ver um cristão ortodoxo fazendo qualquer menção elogiosa a um santo católico, a um pensador protestante. De modo geral, é tudo engano, é tudo erro, é tudo ilusão, é tudo problemas, é tudo heresia, é tudo preslest, engano espiritual e tudo mais. E quando é a respeito de outras religiões, fora do cristianismo, é assim, obscuridade mesmo, é engano mesmo, não se pensa a respeito disso. De modo geral, é assim, que a retórica é sobretudo mais tradicionalista, ok? Então, essa reflexão de São Nicolau, ela é muito diferenciada. Agora, ela apresenta, né, as nuances do pensamento de um homem que teve fases da vida. Então, ali, né, no século XX e tal, ainda estamos falando da monarquia, né, da Iugoslávia. Aí estamos falando de um jovem que foi estudar no Ocidente, foi estudar na Rússia, São Petersburgo, uma Rússia ainda pré-revolucionária, mas muito ocidentalizada, né? A Igreja da Rússia, ela era muito influenciada pelo pensamento ocidental desde o século XVIII, né? Ela era muito influenciada pelas ideias católicas, ideias anglicanas e tudo mais. Então existia toda uma abertura, existia até mesmo, em um dado momento, uma permissividade de comunhão da Igreja Russa com a Igreja Anglicana. Isso aconteceu. Coisas que ninguém vai, né, conversar muito hoje em dia, que as pessoas não conhecem nada a respeito desse assunto, mas assim aconteceu, né? Dado a muitas coisas, né, a relação da igreja com o Estado, a relação dos monarcas, né, os monarcas eram verdadeiramente os chefes da igreja, né? Naquela época estamos falando assim, né, de transição do Santo Sínodo na Rússia. A igreja da Rússia estava completamente submetida ao Império Russo, ao governo, ao Estado. Tanto é que o organizador, o principal administrador do Santo Sínodo, que dissolveu o Patriarcado de Moscou, era um civil, era um leigo, melhor dizendo, não era um hierarca, não era um bispo. Então a igreja era mesmo um departamento do Estado. E muitas dessas ideias, né, eram assim, né, a influência lá de Pedro Grande, né, que ele via no Ocidente a melhor forma era uma igreja que servisse os interesses do Estado. Ele viu isso na Inglaterra, né, e ele entendia que é assim que deveria ser. E, de certo modo, o mundo ortodoxo era muito influenciado por esse pensamento do Império Russo, porque você tinha, do outro lado, a Igreja de Constantinopla, sempre a mais importante, mas ela estava submetida ali ao Império Otomano também. Então, de fato, o patriarca ele era um lugar-tenente, digamos assim, do sultão muçulmano. Então, toda a mentalidade da Igreja Ortodoxa era essa, né? E a ideia de uma religião que dialogava com outras religiões, assim, uma boa. Cada um compreendendo o seu lugar. Então, isso estava presente naquele tempo. E quando o jovem Nicolau foi ao. Eu não lembro se o nome dele de nascimento era Nicolau, né? Porque você recebe depois um outro como hierarca, mas eu acho que sim.
ele foi para a Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos e tal. Depois, né, acho que o pai falece, ele volta e ele já tinha feito faculdade de teologia e tudo mais, e ele acaba escolhendo a vida monástica e é tonsurado e tudo mais, e depois é ordenado dentro do monasticismo. Em um dado momento ele vai para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele também tem ideias assim muito ecumênicas, ideias voltadas assim para o transcendentalismo, né? Aquela coisa, né, de Aldo Emerson e outros pensamentos assim. Estava muito em voga ali, né? Final do século XIX, início do século XX, você tinha essa coisa, né, sobre Vivekananda e outros, né? Um pensamento assim de abertura e descoberta, né? Estava ali muito presente, né? E ele tinha essas ideias, né? Então é isso que é refletido, né, nas orações do Lago, né? É um pensamento muito diferente do pensamento ortodoxo, sobretudo se você pensar assim que ele se tornou uma pessoa relevante, né? Aí o amigo diz aqui, Novo Crisóstomo, São João Crisóstomo era considerado o boca de ouro, aquele que tinha discursos, né, incríveis. E esse apelido, né, é um elogio à capacidade discursiva de São Nicolau de Zica. Mas muito dificilmente você vai ver essas manifestações elogiosas a Buda, Krishna, Zoroastro presentes nas apologéticas ortodoxas por aí, referindo-se ao ensinamento de São Nicolau de Zica. Isso vai ser escondido se você colocar debaixo do tapete, porque é de fato assim, fora da curva, né? E aí sempre vai se interpretar que isso era um período dele que eles estavam tomados por ideias ocidentais, e tudo. E de fato estava, mas as ideias ocidentais foram as ideias que ele concebeu. Então ele participou ativamente do movimento ecumênico nos Estados Unidos, de reunião das igrejas cristãs e tudo mais. Então você vê foto de São Nicolau junto com outros clérigos e tudo mais. E esse pensamento esteve ali presente. E, claro, ele também se dedicou muito à união dos próprios ortodoxos, né? Mas era nesse sentido, né? Então, aí depois houveram os anos 30, né? E toda a turbulência no mundo que nós conhecemos, né? Teve a queda da monarquia e o estabelecimento da revolução bolchevique na Rússia, perseguição da igreja, e depois os movimentos, né, em cadeia que se deram nos outros países. Houve a Segunda Guerra Mundial, o nazismo e o comunismo que tomou conta de boa parte do território das igrejas ortodoxas, a queda do Império Otomano, né, aconteceu é, também ali, né, no final da Primeira Guerra e tal, e uma série de reconfigurações, né, naquele mundo ortodoxo, não é? Da Primeira Guerra para a Segunda Guerra. Então, quando no implemento, por exemplo, do nazismo, a gente sabe, né, que o Hitler ele tomou algumas medidas, né, que em alguns pontos foram favoráveis à Igreja Ortodoxa, naquela contraposição com a União Soviética. Então, muitos hierarcas da Igreja Ortodoxa viram com simpatia Adolf Hitler. É, e sempre a opinião é que eles não tinham ideia exatamente do que era Hitler, não tinham ideia do que ele estava fazendo, mas isso é uma meia-verdade. Na verdade, esses hierarcas, aí eu vou botar aqui, né, São João Maximovich, né, São João de Xangai e São Francisco, o próprio Nicolau de Zica, pronunciaram, e outros, né, depoimentos favoráveis a Hitler, elogiosos a Hitler, porque Hitler tinha, por exemplo, restaurado uma igreja, e porque combatia certas ideias, inclusive pela animosidade de Hitler aos judeus, que muitos desses hierarcas ortodoxos apoiavam, porque existia de fato um pensamento antissemita muito consolidado, não é? Não estou querendo dizer aqui que eles apoiassem a solução final, os campos de concentração, as mortes, não é isso que eu estou dizendo. Mas eles apoiavam uma ideia do judeu como inimigo das nações, como conspirador contra as monarquias, como, né, negadores de Cristo, essas coisas todas. Então esse pensamento estava muito em voga no cristianismo, das igrejas mais antigas, né? E
E São Nicolau, então, tem essa coisa, né? Então, aqueles anos 30, 40 ali, por exemplo, ele foi um grande apoiador do nacionalismo sérvio. Foi um grande apoiador dos movimentos é, que hoje nós vamos encarar assim como movimentos radicais na Sérvia e tudo mais, né? Ele era apoiador dessas perspectivas, que hoje vamos comparar assim com certo modo de fascismo, porque ele entendia aquilo como defesa da sua pátria sérvia. E na Igreja Ortodoxa sempre muito esse ethos, né? A pátria, o sangue e tal, essas ideias. Então, de fato, o amigo diz aqui, né? Especialmente devido ao seu posicionamento político, figura controversa. Uma figura controversa nesse sentido. Então, é, os ortodoxos certamente vão reconhecê-lo mais como santo pelos seus aspectos controversos do que pelos seus aspectos, pelo seu vislumbre de um reconhecimento de santidade em outros campos. Isso aí vai ser jogado pelo tapete. O que vai ser valorizado mesmo é a sua ódio a São Savas, a Sérvia, né? A Irmandade Eslava, essas coisas, né? Então, como eu vejo? Eu vejo como um homem que teve méritos. Teve méritos, sobretudo esses, manifestados numa fase da vida dele, mas estava muito condicionado ali aquela estrutura da Igreja Ortodoxa, esse ethos da Igreja Ortodoxa. Então, é um hierarca ortodoxo, é, assim, não é alguém que eu veja como um grande iluminador espiritual, ok? Mas é uma figura com qualidades e defeitos dentro do seu tempo, preciso observar o seu tempo, mas é isso, né? Eu não sou um cristão ortodoxo, mas durante o tempo que eu era cristão ortodoxo, eu olhava para ele com grande admiração. E olhava para essa parte dele, assim, de analisar as religiões como um senão. Falava, caramba, é complicado isso, como encaixar isso, né? Então, é isso. Se você tem uma tendência mais universalista, mais plural, assim, de maior valorização, por exemplo, das tradições orientais, você deve entender que esse ponto de vista de São Nicolau de Zica no livro, né, Prayers by the Lake, não é a posição ortodoxa, não. Isso é uma posição muito particular, exótica, de um personagem durante um tempo de sua vida. Né? Então, mais ou menos isso que eu penso. Não, não é para mim um referencial espiritual, mas é uma figura interessante. Né? Muito bem. Um rapaz escreveu: há uns 2 meses sonhei que estava na igreja, declamava versículos bíblicos e alguns ditos de santos, enquanto equilibrava canetas pretas orientalmente umas sobre as outras. Quando terminei de declamar, juntei as canetas nas mãos e elas se transformaram em incenso. E eu roguei a Cristo algo como: Senhor, lembre-se de mim. Imediatamente após, fui levado ao alto e minha cabeça fez um movimento muito rápido, olhando o Senhor Jesus Cristo de cima a baixo. Porém, só me recordo dos pés, como como se o seu rosto ainda não pudesse ser contemplado. Acordei tremendo, espantado e gritando o nome do Senhor. Senti como se algo tivesse penetrado minha coluna e me lembrei do versículo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Epístola aos Hebreus 4.12. Esse rapaz me pergunta, me pede para dizer algum comentário a respeito disso, o que pode significar, qual é a impressão. Eu havia feito uma postagem antes de uma parte do hino, né, do Kandana Bhava Bandhana, na qual se fazia menção, né, o hino de Swami Vivekananda composto para a glorificação de Sri Ramakrishna, e descrição das características dos avatares, na qual ele falava a respeito de que os pés do avatar era para os devotos como, né, aquilo que deveria ser alcançado, um refúgio e um meio de superar, né, o oceano do mundo. E aí esse amigo faz essa menção, ele viu os pés, mas não viu o rosto, fez uma conexão disso, pergunta a respeito do significado dos sonhos. Sonhos podem ser compreendidos de muitas maneiras, né? De modo geral, sonhos que nós temos, nós lembramos assim, é um apanhado de impressões, né? Que o nosso subconsciente recolhe e faz um filmezinho, como se fosse um descanso de tela, né? E às vezes não tem muita conexão e tudo mais.
Quase sempre é apenas isso, né? E melhor é quando nem lembramos dos sonhos, às vezes os sonhos nos deixam tumultuados. E nesse caso é sempre recomendável não tentar interpretar os sonhos, não tentar pensar por quê. Às vezes é apenas isso, né? Claro que existem lembranças de outra natureza, que às vezes parecem mais vívidas, parecem mais impactantes. No que diz respeito aos sonhos de natureza espiritual, a gente deve pensar assim: se a nossa mente está sempre constantemente nesses assuntos do sagrado, né, lembrança de Deus, às vezes isso pode ser uma bem-aventurança da imersão da nossa mente nisso. Pode ser que seja uma comunicação com Deus. Se for isso, uma comunicação com Deus, essa impressão vai se manifestar na nossa vida como uma transformação da nossa consciência. Nossa vida será transformada, não é? Se a nossa vida continua a mesma, talvez isso seja isso, né? Que nós estamos pensando bastante em Deus, estamos lendo, estamos. Isso é muito bom, não é? Mas nós devemos tentar sempre trabalhar no nível consciente, né? Sempre trabalhar assim, acordados, no estado de vigília, para estarmos sempre num serviço de adoração ao Senhor constante, levando nossos pensamentos, nossas práticas, nossas atitudes com o nosso próximo, com a nossa vida, com as nossas ações sempre voltadas para crescer a nossa conexão com Deus. Esse é o sentido da vida. Para quem compreendeu que o Senhor existe, que nós somos seres espirituais, sempre parte dele, que tudo isso é parte de sua energia, manifestado de sua energia inconcebível, não é? Então, a maneira de lidar com as coisas é assim. É, sem querer definir muitas coisas. Nós, assim, sempre saberemos o que acontece no nosso íntimo, né? Se algo aconteceu conosco que foi muito transformador espiritualmente, nós seremos transformados, não é? Aquele que viu Deus é uma pessoa transformada, disse Sri Ramakrishna Paramahansa. Muito bem. É, Um amigo traz 3 perguntas. A primeira delas é: toda mãe de Avatar é uma santa mãe, necessariamente? Eu havia feito uma postagem com ditos da Santa Mãe Siri Sarada Devi, incluído na obra O Evangelho da Santa Mãe Siri Sarada Devi. Uma obra que reúne impressões daqueles que estiveram próximos de Siri Sarada Devi e reúne assim conversas com ela, muito interessante. E Santa Mãe, o seu epíteto, né, carinhoso modo de tratá-la. Ela foi consorte, esposa de Sri Ramakrishna. Foi um casamento arranjado e eles nunca tiveram relações maritais, mas foram oficialmente casados. Ela, na verdade, era uma discípula de Sri Ramakrishna. E Thakur deixou seu corpo em 1886 e a Santa Mãe continuou vivendo durante muitas décadas. Então ela iniciou muitas pessoas e foi assim uma espécie de manifestação de Thakur para os seus devotos durante muito tempo. E ela sempre enfatizou muito de que ela, na verdade, deveria ser vista pelos devotos como mãe e que o guru de todos eles era Sri Ramakrishna. Então tudo que ela transmitia como ensinamento espiritual, ela dizia: apenas falo o que Thakur me disse. Então ela repassava, né, digamos assim, esse ensinamento. Então ele diz aqui a mãe, ela não era mãe de Sri Ramakrishna, né? Mas Sri Ramakrishna considerava todas as mulheres como uma manifestação da mãe Durga, da mãe divina, a Shakti do Senhor. Sri Ramakrishna dizia, né? Deus é pai e mãe. A mãe é a Shakti, a energia de Deus, né? E Deus é a semente de tudo, inclusive da sua energia, né? Então, era assim o ensino de Sri Ramakrishna. E ele dizia, certa vez, Sri Sradadev, massageando seus pés, perguntou: como você me vê? Sri Ramakrishna disse: aquela que me gerou, a minha mãe, na carne. Aquela que está no altar e aquela que massageia os meus pés agora é a mesma Durga, é a mesma mãe. Era assim que ele compreendia. Ele disse, né? Sri Sradadev é uma manifestação, não é, da deusa, né, da sabedoria, né, Sarasvati. Ela encobriu toda a sua beleza divina, embora fosse uma mulher bonita, Sri Devi, um jovem, né? Mas ele dizia, é uma pessoa, né, aparentemente comum,
para encobrir esse poder, mas ela é isso. Então, tratava com muito respeito. Certa vez, Sri Ramakrishna estava, né, doente, né, final da sua lila, câncer da garganta, e ele foi transferido para uma casa num subúrbio para ficar mais próximo do seu médico, enfim, para evitar também que ele recebesse tantas visitas, porque ele falava muito e prejudicava a sua garganta. E a Santa Mãe ficou sabendo que ele saiu de Dakshinawara, assim, foi transferido. E aí uma devota disse, porque você não cuida dele? Porque você falhou, e ele foi lá para ser cuidado. Fez essa consideração, que era muito errada. E ela ficou desesperada e foi até Sri Ramakrishna, lágrimas nos olhos, perguntar: Ó, Thakura, eu não cuido de você? E como assim? E ele disse: quem te disse isso? Claro que não, evidentemente que não. Ninguém poderia cuidar de mim melhor do que você, mas é porque por causa desse tratamento médico e tal. E ele disse: quem te disse isso? Ela não quis dizer, ele falou: ah, já sei. E descobriu que era uma devota, que era uma mulher de muito orgulho Brahmin, né, da sua casta e tudo mais. E Sri Ramakrishna chamou ela e deu uma bronca nela terrível. Falou assim: olha, se você não estiver bem com Sarada, você não terá minha bênção. Não é possível. Ela não é uma pessoa comum. Ela é, não é, a Shakti. Então tinha esse tratamento, né? Então, todos aqueles que seguem o ensinamento de Sri Ramakrishna vão ter por Sri Sarada Devi uma consideração muito alta e a tratam assim, como Santa Mãe. Mas isso é a tradição de Sri Ramakrishna. Essa é a caracterização. Também somos levados a ver os pais de Sri Ramakrishna como pessoas muito elevadas. É claro, se eu considero que Sri Ramakrishna é um avatara, uma descida de Deus, um grande santo dessa magnitude, é claro que ele não veio de um lugar comum, não é? É claro que os seus pais são pessoas especiais, né? Assim como pensamos em relação ao Senhor Jesus. É tão difícil imaginar que a Santíssima Virgem Maria e São José são pessoas extraordinárias, são almas extraordinárias, são seres extraordinários. Então, dependendo da configuração religiosa, teológica, a nomenclatura disso pode ser assim, Santa Mãe, Shakti, e, né? Isso varia de acordo com as tradições e tal, mas é sempre pensar de modo muito alto a respeito desses personagens. Aqui, né, Sri Sarada Devi aparece como consorte de Sri Ramakrishna. Então aqui nós temos que imaginar, né, Radha e Krishna, Sita e Rama, né, Lakshmi e Vishnu, Parvati e Shiva, Durga e Shiva. As consortes, né, né, Sri Chaitanya e Sri Gauranga Mahaprabhu e Lakshmi Priya e Vishnu Priya, suas esposas, né? Primeira e segunda, né? Uma faleceu, depois veio a outra, né? Identificação assim, né? Como consorte. Certa vez perguntaram a Sri Saradadevi, como faço? A senhora me deu o nome de Thakur como mantra, mas como faço para repetir o seu nome? Ela disse: você pode repetir o nome de Radha. Então, ou você pode me chamar de mãe. Então, essa ideia, né? Está caracterizado muito nessa tradição indiana a ideia da consorte, como Shakti. No cristianismo nós não temos essa ideia desenvolvida, mas há um grande apego por parte dos cristãos das igrejas antigas pela Santíssima Virgem Maria como uma espécie de grande auxílio à devoção a Deus, a sua proximidade, o seu rosto divino, a sua presença na fé. Grande auxiliadora dos cristãos, grande protetora, né? Proteção da Mãe de Deus, muito importante isso. Então, aqui um aspecto parecido. Não é exatamente a mesma teologia, claro que não. É outra coisa, né? Então, é isso. De modo geral, os avataras, né? As pessoas que estão próximos deles, nós temos também em grande conta, como expansões do seu poder, né? Então, mais ou menos isso. Há alguma hierarquia espiritual? Por exemplo, Jesus está acima de Ramakrishna, ou todo avatar está em igualdade em termos de terem alcançado a verdade? Não, os avatares não alcançaram a verdade. Os avatares são a personificação da verdade. Os avatares são Deus, feito um personagem no seu jogo transitório. Deus quer participar do seu jogo para ser um ponto de restauração do Dharma.
ele entra na sua peça, ele toma então profundamente a Maya manifestação da Prakriti, da Shakti, e forma um corpo, mas ele nunca é iludido, como são todas as jivas, nunca está de modo nenhum atado, ele é completamente livre. Ele age aqui como uma forma de atuar. Existem teologias a respeito do Avatara que dizem que existem avatares de tipos variados, plenamente dotado de todas as glórias, alguns parcialmente, né? Isso é muito presente, por exemplo, do Gaudiya Vaishnavismo, que defende, por exemplo, que Sri Krishna é a fonte de todos os avatares. Ao contrário da perspectiva de outras escolas Vaishnavas mais antigas, que consideram Sri Krishna e os outros avatares manifestações de Vishnu, para o Gaudiya Vaishnavismo, Krishna é a pessoa suprema, para qual todas as outras manifestações são expansões dele, né? E aí se considera que às vezes essas expansões podem ser mais ou menos plenas, né? Por exemplo, se diz muito assim, Vyasadeva, o autor dos Puranas, do Srimad Bhagavatam, do Mahabharata e tudo mais, ele é a expansão literária de Deus, né? Ou isso, sim, coisas desse tipo, né? Por exemplo, os devotos de Sri Gauranga Mahaprabhu consideram que os seus associados divinos são expansões dele, né? Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, Gadadhara, Srivasa são expansões dele, são manifestações dele. Considera-se, por exemplo, que o irmão de Krishna, Balarama, é manifestação de Krishna. É uma outra pessoa, é a expansão plenária do seu poder, sua energia, né? Como se fosse a Ananta Seksha, a cama de serpente de Vishnu, manifesta-se como Balarama. Essas expressões de teologia, né? Sri Ramakrishna dizia isso, né? Os meus devotos do círculo interno, eles são meus companheiros eternos. Eles vieram aqui para me associar, se associar a mim. Os avatares são assim, né? Então, há, há essas hierarquias entre os avatares, depende da teologia. O que acontece é que quando você tem um ideal escolhido, o seu ideal é sempre a figura de Deus mais preferida para você. Mas você não deve ser tolo de considerar as outras expressões de Deus como menos. É apenas que você tem mais apego por ela. Então, um devoto do Senhor Jesus, o Senhor Jesus é o seu Senhor, não é? Se ele considerar essa perspectiva do Avatara, ele vai ter muito respeito por Sri Krishna, por Rama Krishna, por Chaitanya, por Buda e tudo mais, mas o seu ideal escolhido, né, seu Ishta Devata, vai ser o Senhor Jesus. Então, não é questão que ele considera Jesus hierarquicamente superior a Rama, não é isso. Mas ele tem um apego profundo e as suas orações vão a Deus através do nome de Cristo. E assim os outros, respectivamente, que têm os seus próprios. Sri Ramakrishna dizia: é muito importante que você tenha respeito por todos, mas tenha o seu próprio ideal. Porque o ideal centra você na devoção. Você tem que ter centralidade em algo. Não é? Todas as estradas levam a Roma, você precisa escolher uma. Então, essa que é a importância. Mas não é que seja exatamente assim, né? Como estamos pensando aqui. Por exemplo, um devoto de Krishna, do Gaudiya Vaishnavismo, que considera Krishna a fonte de todas as encarnações, ele não vai dizer assim, Rama é inferior a Krishna. Ele vai dizer, Rama é Krishna. Entendeu? Essa que é a questão. Muito bem. Há como se tornar um avatar? Existiu algum que não tinha esse conhecimento de si? Não, não há como se tornar um avatar. Deus se faz avatar. Swami Vivekananda expressava isso, né, dizendo: todos nós, todos somos criados na fábrica. O avatar é o manufaturado, à mão, por Deus. Então não é assim, vamos um dia seremos avatares. Não, nunca seremos avatares. Avatares é descida de Deus. Então o conceito de avatar não tem rigorosamente nada a ver com o fato de que as almas se tornarão avatar. Não, não. Todos nós somos partes do avatar. Somos parte de Ishvara. São manifestações da sua energia. Sua energia inconcebível gera tudo. Então, é isso, né? O avatar é para ser buscado, adorado. Nós nunca teremos essa identificação total com ele.
Nunca seremos ele. Nunca seremos. Ok? Muito bem. Questão. Há relatos de experiência de quase morte nas quais as pessoas que estão naquele limiar entre a vida e a morte veem parentes já falecidos há anos e conversam com eles. Se as pessoas reencarnam, como é possível que a personificação de vidas passadas permaneça a existir espiritualmente durante anos? Muito bem. Bom, nós temos esse corpo grosseiro, né? Corpo de carne, que não tem vida. Ele é vivificado pelo prana, pela energia, como se fosse a lâmpada e a luz elétrica. Okay? Essa é uma cobertura que nós usamos, que é uma coisa nossa, não somos nós. Né? Em estado de profundo materialismo, acreditamos que nós somos o nosso corpo. Né? Alguém está doente, né? Muito mal, e as pessoas perguntam: fulano, fiquei sabendo que você estava muito mal, e a pessoa diz: não, eu estou muito bem, estou ótimo. Ah, é? Então foi verdade? Você não está doente? Não, eu estou doente. Meu corpo está doente, mas eu estou muito bem. O corpo é uma coisa, a pessoa é outra, né? Então essa é uma identificação mais elevada. Então esse corpo é uma cobertura. O prana é uma cobertura, é energia. Nós temos um duplo desse corpo de forma mais sutil, que o mundo chama de corpo mental, corpo astral. Que ele é uma dobradura disso. Então, quando estamos sonhando, muitas vezes temos lembranças das andanças desse corpo. Não é sempre que acontece, mas às vezes em sonhos mais vívidos, né? É a experiência desse corpo sutil que vivemos. Não é com os olhos da carne, é com os olhos desse corpo, que não é a nossa alma, é ainda material, mas é de um material mais sutil. Né? E quando o nosso corpo morre, quando o nosso corpo é destruído, aniquilado, está apodrecendo num caixão, ou foi completamente aniquilado e virou pó através da cremação, esse nosso corpo mental, ou corpo astral, esse duplo do nosso corpo físico, né? Identidade Marcelo, visual, material, assim, continua existindo durante um tempo. Só não é assim nas almas liberadas, mas na maioria de nós, porque a impressão do corpo é muito forte. Então nós permanecemos com ele durante um tempo que é meio indeterminado. Não é para sempre, mas pode ser um período mais longo. Não é? E depois de um tempo, com esse mesmo corpo, e assim ficamos aqui às vezes num estado de inconsciência, acreditamos estar vivos. O Espiritismo de Allan Kardec, né, o primeiro livro de Kardec, o livro dos Espíritos e tudo mais, ele trata justamente disso, da impressão desses seres que estão se acotovelando conosco sem consciência do próprio estado. É como se fosse assim uma cópia carbono, assim, sabe, andando meio a esmo, sem perceber. Que é a impressão dos fantasmas que temos. Ok? A esmagadora maioria de nós passa por um período assim. E depois de um tempo, nós vamos viver realidades sutis com esses corpos. Em instâncias que são consideradas mais positivas e menos positivas. Aquilo que a experiência da religião traz como as memórias do inferno e do céu. Já viu isso? Pessoa ficou entre a vida e a morte e viu o inferno e viu o céu. É mais ou menos por aí. Essas coisas existem como expressões dessa dimensão. Mas é um estado transitório, um estado temporário. Depois, então, o encaminhamento do karma faz com que a alma se vincule novamente à matéria grosseira. E aí esse corpo sutil, que tem a forma do corpo que já morreu, daquela identidade Marcelo que morreu, se transforma em relação àquele novo corpo. Nunca é a pessoa, o corpo sutil, nem o corpo físico. Temos ainda o corpo do intelecto, aquele que diz eu, profundo. Porque assim, né? O corpo é morto. É só uma roupa mesmo. A energia vivifica esse corpo morto. Por detrás desse corpo morto existe uma identidade fulano, ciclano, beltrana.
Mas por detrás dessa identidade fulano, ciclano e beltrana, existe a identidade eu. Essa identidade eu, ela se associa a formas personificadas do eu. Tanto numa dimensão transitória mais etérea, quanto aqui. Quando está aqui, neste corpo grosseiro, atuando, isso fica meio que encoberto. Não é? Então, quando a pessoa tem essas experiências de quase morte, muitas vezes ela percebe com o seu corpo sutil essa outra realidade sutil, às vezes no limiar desses mundos sutis. E lida com outras personalidades. Aí, às vezes também, não é? Tem essa relação com os parentes que estão nessa outra dimensão de espera, que é transitória. Elas não alcançaram aqui a morada de Deus, alcançaram essas instâncias transitórias. E por isso há essas comunicações. E essa coisa, você ainda não está na hora, você ainda vai voltar e tudo mais. Mas isso não está falando da morada profunda de Deus, vai Vaikuntha. Não está falando disso. Está falando desses mundos, dessas realidades transitórias, né? Que são intervalos entre as novas encarnações. Okay? Nós só deixamos de ter isso, tanto os estados transitórios quanto o estado grosseiro da vida encarnada, como se diz aqui, quando nós alcançamos a identidade com Deus através de Prema ou Sudha Bhakti, devoção pura por Deus. E aí o nosso senso de arrancada, de eu vinculado a essas experiências, ele deixa de existir. E nós passamos a ser o eu real, parte de Deus. E vamos viver com ele em várias instâncias de relacionamento em sua morada eterna. Enquanto isso não acontece, permanecemos aqui nesse jogo, e por isso que existe essa experiência. Então as reencarnações acontecem, isso aqui é um intervalo entre elas. Essa é uma explicação. Ok? Muito bem. Um amigo pergunta, um amigo traz uma questão, uma reflexão. Ele diz: a Igreja Católica Romana recentemente transformou em beato um garoto italiano que morreu de leucemia. Ele era um garoto comum e parece para mim que a Igreja só o tornou santo para promover a ideia de que há santos também desse século XXI. Então vi a foto de uma imagem do novo santo, uma estátua. Estava de calça jeans, mãos na cintura, óculos de sol. Então me parece que toda a ideia é essa, promover a noção de santo de calça jeans. Só morrer de leucemia faz alguém santo? Um santo não deveria ensinar? Mas o que mais me incomoda são as imagens do tal corpo incorrupto do rapaz, que é evidentemente falso, maquiado. A igreja promover esse tipo de mentira me faz desejar não ir mais à igreja. Como você vê tudo isso? Muito bem. Bom, eu não lembro agora o nome do rapaz que foi tornado beato. Mas vocês sabem. Há alguns anos atrás eu ouvia falar disso. Quando eu estava muito na igreja ortodoxa, eu tinha interações com católicos nessas redes sociais. Do Orkut, eu lembro que tinha uma comunidade chamada Apologética Católica. Tinha a Apologética Ortodoxa também. Então eu conversava, né, com esses amigos, e, e sabia dessa história. Isso lá em, sei lá, nos anos 2000, assim, meados dos anos 2000. E se falava muito disso, né? Que era um menino que tinha falecido. Então esse rapaz aqui, esse amigo, ele traz essa impressão dele, muito negativa, dizendo assim que o garoto era um garoto comum, e que não tinha nada de santidade. A história que eu ouvi não é bem assim. A história que eu ouvi, e depois que ele me falou isso, eu fui procurar ler um pouco mais e relembrar, é que ele tinha manifestações de grande fé, de grande piedade. Desde criança se interessava muito por orações, né? Se emocionava muito com a Eucaristia, com a vida na igreja. Quando no colégio ele se interessava em ajudar os amigos que passavam por dores, como por exemplo, preocupação sobre o divórcio dos pais. Então ele os reunia, tentava ser acolhedor com eles, uma proteção da família, tinha muito isso, né? E depois, quando ele soube que estava doente,
ele se dedicou muito, leucemia, né? Ele se dedicou muito a pesquisar sobre milagres eucarísticos e aparições da Virgem Maria, e fez um site reunindo isso e tudo mais, e tinha muito desejo de peregrinações espirituais, ou seja, manifestava, né, um impulso para essas coisas e meio que lidava com a sua tragédia pessoal, né, de morrer tão cedo, de ter uma doença assim, de um modo muito otimista em virtude da sua relação com o divino. Essa é a descrição. Então aqui me parece um pouco diferente do que esse amigo traz, né? Que seria uma pessoa absolutamente comum, teve uma morte, né, muito cedo, uma criança, né, um jovem, um adolescente que morre assim. Isso é visto como uma tragédia, né? Nós percebemos assim, do nosso ponto de vista muito materialista, né? A morte é o fim de tudo. Então, quando uma pessoa que não viveu o suficiente morre, então é péssimo, trágico, né? É assim que vemos. Todos nós temos essa impressão, né? Estamos todos nós muito atados aqui. Então, esse amigo diz, é apenas uma pessoa comum que a igreja está fazendo disso, né? Uma oportunista concepção de dizer, olha, viu? Continuamos gerando santos, hein? Continuamos promovendo santos. Santos da internet, santos do século XXI. E... E essa é a impressão dele. E aí ele diz, pior ainda é quando mostram as imagens do seu corpo incorrupto, que é claramente um corpo maquiado, não permaneceu assim naturalmente. Aí ele diz, isso que ele vê como uma empulhação, desanima ele de ir à igreja, desanima dele da fé católica. Bom, o que eu penso sobre isso? Primeiro que essa impressão a respeito da vida do rapaz é que muda. A igreja diz uma outra coisa dele, diz que ele foi um testemunho de fé. E como uma criança, um adolescente, nesse mundo moderno, um forte testemunho, né? De ir no caminho contrário da tendência secularista. Então, aqui seria uma manifestação de grande consciência espiritual. Eu sei, eu acho que, por qual razão, né? Eu pensaria que isso é diferente. Há pessoas assim, há pessoas que são espirituais, são pessoas especiais, aqueles que chamamos de santos, né? Ele diz, o santo não tem que ensinar apenas morrer de leucemia. A morte de leucemia definitivamente não é um sinal de santidade. Mas se ele teve essa resiliência com base no seu amor a Deus, na sua busca por assuntos espirituais, isso é um ensino. Isso é uma forma de ensinar. Então o que a Igreja Católica Romana está dizendo é que e assim foi. O que eu penso? Se a pessoa considera que a Igreja Católica forjou tudo isso, inventou tudo isso, nada disso é verdade, ele era uma pessoa, um menino absolutamente comum e a Igreja elaborou isso, realmente não há por que ter nenhum respeito pela Igreja Católica Romana. Agora eu penso, por que faria isso? Com um menino qualquer, comum? Não, provavelmente existia de fato essa vinculação dele com a piedade e a Igreja considerou que isso era um sinal forte de que ele estava ensinando, através da sua vida, o verdadeiro sentido da vida, que é identificar o espiritual acima do transitório, né? Aí a questão do corpo. A Igreja Católica tem essa prática, né? Eles preparam o corpo. Eu acho que isso não é nem. Eu acho que não é nem escondido, assim, né? Evidentemente que a Igreja fez um trabalho de embalsamar, mumificar, né, o corpo e deixa ele visível assim. Questionável talvez isso, mas eu acho que é essa a ideia, né? Que houve sim um preparo. Eu acho que não se vende a ideia de que ele ficou assim naturalmente por um ato milagroso, não. Mas a igreja durante muito tempo, né, atuou nessa perspectiva, né? Fez esse trabalho. É diferente. Essa coisa do corpo incorrupto, isso existe nas igrejas orientais também. Só que as igrejas orientais, você vai ver um corpo incorrupto de santos, ele pode chocar muito as mentalidades ocidentais, porque ele é realmente um corpo descarnado, digamos assim, né? Só que os ossos parecem ter características diferentes, uma coloração diferente, um odor diferente. Certas coisas manifestam-se ali que, para as pessoas da Igreja Oriental, é uma manifestação diferenciada. Isso já foi muito importante, né? Em certos conceitos. Então, por exemplo, nas Lavras de Kiev existe uma anual preparação desses corpos incorruptos, trocam os paramentos, se lavam, e tá lá aqueles ossos, né, de tal forma que eles parecem de uma outra natureza para essa concepção. Mas é diferente, ok?
da maneira como os católicos compreendem. Então, de fato, na Igreja Católica há esse retoque dos corpos para a apresentação, e às vezes pode haver essa confusão. Fala assim, eles permaneceram assim, intactos, olha, não é isso, né? E às vezes pode haver realmente um certo ruído de comunicação em relação a isso, mas eu não sei muito se é um embuste, assim. Eu acho que é um pouco de desinformação, né? Enfim. Ponto é esse, né? A igreja faz isso para promover a ideia dos santos. A proclamação de santos por parte das igrejas do cristianismo é isso. É dizer para as pessoas, olha, aqui ó, um exemplo, hein, para se seguir. Hein? Tem essa vida aqui entre nós, pessoas que nascem de mulher, né? Pessoas que nascem, crescem e morrem. Existem pessoas que são muito diferentes, que viveram uma vida extraordinária. Vamos conhecer a vida deles, vamos nos motivar, vamos tê-los como modelo, como exemplo, como baluartes daquilo que poderemos até mesmo ser se seguirmos o caminho dos santos. Essa é a lógica de você proclamar santos. Panteão dos santos é para isso, né? Então não há nada de diferente aqui. A ideia de que nessa época de grande secularismo, de grande rejeição ao caminho espiritual, existe alguém que tão jovem tenha olhado para a vida com um olhar espiritual, eu acho que é sim significativo. É sim uma, algo de valor que pode ser reconhecido. Agora, o amigo aqui parece desconfiar de todo o processo. Aí, claro, é porque ele vê a Igreja Católica como não só como uma instituição do mundo, mas uma instituição problemática do mundo, né? Eu não sei, evidentemente que eu não sou católico romano, então não tenho a ideia da Igreja Católica Romana como os católicos romanos têm. Mas eu considero que o que pode acontecer é isso, ela está fazendo uma apresentação de uma vida exemplar, sob o seu ponto de vista. E aí, a outra coisa, por fim, a iconografia. A estátua apareceu o garoto de roupa convencional, com óculos aqui. Eu vi a estátua com mão na cintura. Assim. Eu achei a iconografia de mau gosto. Eu achei a estátua feia. Mas no que diz respeito às roupas, eu achei feia, é questão de gosto, porque cada um tem o seu. Não é nenhuma questão sobre a verdade aqui. Diferente, de fato, das iconografias tradicionais. Mas assim, não há sentido você colocar o garoto vestindo uma roupa do século I, já que ele é do século XXI. Poderia ser ele, de repente, segurando o rosário ou recebendo a Eucaristia? Poderia ser, acho que seria mais apropriado. Ele não foi acólito. Se ele fosse, poderia ser uma veste de acólito. Mas assim, a roupa comum, se ele fala assim, o santo de calça jeans. Quando o Papa João Paulo II falou sobre precisamos de santos de calça jeans, o que ele estava querendo dizer? Santos que fossem pessoas comuns vivendo no mundo, ou seja, com seus empregos, com seu colégio, casados, trabalhando na fábrica, no escritório, na polícia, no metrô, condutor do bonde, né? Piloto de avião, e ao mesmo tempo fosse uma pessoa cheia de santidade no seu coração. Então seria um santo de calça jeans nesse sentido, ou seja, você não precisa ser de vida consagrada apenas. Você está vestindo um hábito religioso para ser santo. Que essa é uma ideia que muitas pessoas têm. Para você ser santo, você tem que ser monge. Então o Papa João Paulo II estava querendo dizer, não, precisamos de permear a sociedade com santidade. Né? Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Estão em todos os lugares. Então como a igreja abençoa a vida secular nesse sentido, não de secularismo do mundo, mas de quando você não é um monge, você também pode ser um bom católico, por qual razão você não pode ser santo? Então santo de calça jeans é isso. Eu não vejo problema nenhum nisso. Né? Eu acho que isso aí é se apegar um pouco, né, aos aspectos assim, visuais da coisa. Né? Então, é esse ponto que eu vejo. Não posso aqui atestar que o menino foi de fato assim piedoso e que seu coração estava cheio de Deus. A Igreja Católica está dizendo isso. Eu não me arvoro aqui dizer que não é verdade, que tudo isso é um estratagema. Acho que não. Acho que pode ser um testemunho assim, de uma vida muito, muito maravilhosa e bonita, que leve as pessoas a entender que ainda nesses dias e até mais podemos pensar que é tão engraçado que todos nós sabemos que vamos morrer e ainda assim nos agarramos tanto nessa vida. Nós somos seres espirituais eternos, parte do Senhor. Então é assim que eu vejo. Um pouco diferente desse meu amigo. E acho que se ele pensa assim, ele não pode ser católico.
Acho que ele deve realmente se desvincular da Igreja Católica. Mas não acho que tenha que ser necessariamente assim. Tem que se pensar assim. Tá bom, meus amigos? É isso. Vídeo de hoje. Daqui a alguns dias. Daqui a pouco. Voltamos com mais um vídeo dessa série. Comente também esse vídeo e as suas questões comentadas aqui vão ser trazidas em vídeos como esse. Tá legal? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.